Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontos Estúdio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico. Comigo, Milena Vieira, sou advogada e especialista em Direito do Trabalho. Hoje a gente vai comentar sobre o trabalho sem carteira assinada. A gente precisa de entender quais são os direitos para você que trabalha sem o registro na carteira. Hoje, atuar sem registro na carteira de trabalho ainda é uma realidade que afeta muitos trabalhadores brasileiros. Muitas vezes essa condição ela só é aceita pelo trabalhador por falta de alternativas, por necessidade imediata ou até mesmo pela prática irregular de alguns empregadores. O problema é que essa situação ela costuma gerar muitas dúvidas e muita insegurança. Por isso eu escolhi falar hoje sobre o trabalho sem carteira assinada e explicar para vocês quais são os seus direitos. Afinal, quem trabalha sem carteira assinada tem direito sim garantido pela CLT. A informalidade ela não vai eliminar os direitos trabalhistas previstos em lei. Pelo contrário, a legislação ela existe justamente para proteger quem exerce uma atividade de forma contínua, mesmo que o empregador ele não tenha feito o registro na carteira de trabalho corretamente. Conhecer esses direitos é entender e exigi-los é essencial para você, trabalhador, evitar prejuízos e transformar uma situação de vulnerabilidade em segurança jurídica. Então, hoje na nossa live a gente vai abordar o que a lei ela diz sobre o trabalho sem registro, quais são os direitos mantidos mesmo você trabalhador não estando com a carteira assinada. Como comprovar esse vínculo de emprego e quais medidas tomar para você buscar os seus direitos. E quais são as consequências para você trabalhador que trabalha na informalidade, ou seja, sem registro na carteira. Como ocorre esse reconhecimento de vínculo? O vínculo empregatício, ele é reconhecido quando estão presentes 4 requisitos previstos na nossa CLT. Então, o primeiro dele vai ser a pessoalidade, ou seja, o trabalhador ele vai prestar um serviço pessoalmente para o empregador. Então, não tem como esse trabalhador mandar outra pessoa no lugar. Então, existe ali a pessoalidade. Também temos o segundo requisito, que é a habitualidade, ou seja, o serviço ele vai ser prestado de forma contínua e não eventual. Então, aquele trabalhador ele vai ter ali os dias da semana para exercer a sua atividade e a sua remuneração. Então, ali há uma habitualidade. E temos o terceiro requisito, que é a subordinação, ou seja, aquele trabalhador ele vai receber ordens, ele vai cumprir horários e vai se submeter a diretrizes do empregador. Temos também o quarto requisito, a onerosidade. Quando esse trabalhador ele presta um serviço para o empregador, há um pagamento por esse serviço. O que acontece? Esse pagamento não vai importar se ele é mensal, se ele é semanal ou se ele é quinzenal. O importante é que vai haver aí uma onerosidade para esse trabalhador. A comprovação desse vínculo de emprego, ele vai ser por meio de uma assistência de um advogado trabalhista. Por quê? Ele vai ser responsável para ajudar você, trabalhador, a reunir provas documentais, provas testemunhais, que é ponto-chave na Justiça do Trabalho, e também algumas provas digitais que vão mostrar a real natureza da relação empregatícia. Mas o que diz a lei sobre esse trabalho sem registro? A gente tem a nossa consolidação das leis do trabalho, que é a nossa CLT, e ela determina que toda relação de emprego deve ser registrada na carteira de trabalho e previdência social. Então, essa obrigação ela é exclusiva do empregador. Quando o registro ele não é feito, há uma infração à lei e um prejuízo para o trabalhador. No entanto, a falta desse registro não vai retirar de você, trabalhador, os seus direitos trabalhistas. De acordo com o nosso artigo 3º da CLT,
É considerado emprego aquele que presta serviço de forma contínua, recebe uma remuneração, atua de maneira pessoal e está subordinados às ordens do empregador. Então, esses são os requisitos. Se estiverem presentes, existe ali uma relação de emprego, independente de anotação na carteira de trabalho. Então, lembrando que o empregador ele tem um prazo máximo de 5 dias para fazer a anotação na carteira de trabalho do trabalhador. Passou esses 5 dias, já está agindo de maneira irregular. A lei ela é muito clara ao proteger o trabalhador, deixando ali evidente que a irregularidade do empregador não pode ser usada para afetar ou prejudicar quem trabalhou. E esse é o princípio que sustenta o reconhecimento dos direitos, mesmo em situação de informalidade. Mas quais são esses direitos que você tem mesmo sem carteira assinada? Embora o registro em carteira seja uma forma correta de formalizar a relação de emprego, a CLT ela garante diversos direitos ao trabalhador que atuou sem registro, desde que o vínculo ele seja comprovado. Entre os principais direitos são férias remuneradas. A gente sabe que o trabalhador tem direito a 30 dias de férias a cada ano trabalhado, com um acréscimo de 1/3 constitucional. Caso o contrato ele termine antes de completar um ano, as férias elas vão ser pagas de forma proporcional. Lembrando para você trabalhador que se você quiser pedir para sair, tem que ser a partir do 15º dia. Por quê? Porque quando você pede a partir do 15º dia, você garante aí um mês completo referente a férias proporcionais e ao 13º. Se você pede lá no dia 14, você já não consegue garantir aquele mês ali. E a gente também tem outra garantia, mesmo sem registro na carteira, o 13º salário. É devido sem registro e o valor ele sempre vai ser calculado de acordo com os meses trabalhados ao longo do ano. Temos também o FGTS. O empregador ele deve depositar mensalmente 8% do salário no fundo de garantia de tempo de serviço. No trabalho sem carteira assinada, é possível exigir esse recolhimento de todo o período trabalhado de forma retroativa. Também temos as contribuições previdenciárias ao INSS. A contribuição ela garante direitos como aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte. O recolhimento é sempre de responsabilidade do empregador e a ausência deste recolhimento pode ser cobrada judicialmente. Quando você assina também a carteira e se você também não tiver de carteira assinada e cumprir os requisitos, você também tem direito ao seguro-desemprego. E em caso de uma dispensa sem justa causa, o trabalhador informal que está sem carteira assinada tem direito ao aviso prévio, ao saldo de salário e demais verbas rescisórias decorrências do encerramento do contrato. O que ocorre normalmente é que quando há essa dispensa sem justa causa em uma pessoa em que trabalhou sem registro, ela acaba sem receber todas as suas verbas rescisórias, causando aí um prejuízo gigante na vida do trabalhador. Mas como comprovar esse vínculo empregatício? Quando não há esse registro formal, a comprovação do vínculo ela vai depender da apresentação de provas que demonstrem ali, que deixam claro para o juiz que houve ali um vínculo empregatício. Então, a Justiça do Trabalho ela aceita diversos tipos de evidências, diversas provas. Dentre elas estão mensagens de WhatsApp, e-mails que comprovem ordens, horários ou até mesmo pagamento. A gente também tem os recibos de pagamento, transferências bancárias ou até depósito bancário. Podemos também ter testemunhas,
como colegas de trabalho, os clientes que iam na empresa e documentos informais, como contratos simples, crachás, uniformes ou fotos de você no local de trabalho. E registro também de jornadas, agendas, folhas de ponto ou anotações pessoais. Quanto mais provas você, trabalhador, reunir, maiores são as chances desse reconhecimento de vínculo e dos direitos correspondentes na Justiça do Trabalho. E o que você pode fazer para reivindicar esses direitos? Ao identificar que você, trabalhador, está trabalhando sem registro ou já trabalhou e teve seus direitos violados, é importante você agir de uma forma organizada e segura. Algumas medidas elas podem ser adotadas por você, trabalhador. A primeira é tentar resolver isso diretamente com o empregador, buscando uma solução amigável e uma regularização deste contrato de trabalho. Existem várias situações em que vários clientes entram em contato comigo, tá trabalhando sem registro e comenta assim: mas eu que não quis assinar a carteira, mas agora eu quero as minhas verbas rescisórias. Não importa se você não quis registrar a carteira naquele momento. Se o empregador aceitou esse tipo de situação, ele tem que responder, porque ele sabe que isso é irregular. A segunda que você pode fazer é formalizar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que pode fiscalizar essa empresa, esse empregador, e ainda aplicar penalidades. Isso é feito no site do Ministério do Trabalho e Emprego e pode ser feito anônimo. Ele nem vai saber que foi você que fez essa denúncia. A terceira opção que você tem quando não deu certo de resolver isso diretamente com o empregador é ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento de vínculo e todas as verbas em que você não recebeu. E o quarto e último é buscar uma orientação jurídica especializada para analisar o seu caso, organizar as provas e uma condução adequada para esse processo de reconhecimento de vínculo. Mas atenção, trabalhador! O trabalhador, quando cessa esse vínculo, ele tem apenas 2 anos a partir do término desse vínculo para ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Então, se hoje você acontece de sair aí sem justa causa ou você pede demissão, você tem até 26 de janeiro de 2028 para garantir esses direitos. Passou esse prazo, você já não tem mais o direito de ingressar na Justiça do Trabalho e reconhecer esses direitos. E além disso, é possível cobrar direitos referentes aos últimos 5 anos contados da data do ajuizamento dessa ação. Então, você trabalhou lá sem registro por um período de 7 anos. E você saiu hoje e já entrou com uma ação rapidinho. Você só vai receber dos últimos 5 anos. E os outros 2, você já não vai ter mais esse direito de receber. Por isso, as consequências da informalidade para os trabalhadores é muito grande. O trabalho sem carteira assinada, embora ele é comum, ele traz consequências sérias para você, trabalhador. A principal delas é a falta de proteção social. O trabalhador informal, ele não tem direito aí a um seguro-desemprego, ele fica desprotegido em caso de haver alguma doença ou algum acidente e pode também ter dificuldades em se aposentar. Também mulheres não contam ali com a licença maternidade ou até mesmo outros benefícios previdenciários. Além disso, sem o registro, não há garantia de jornada, pagamento correto do seu salário, horas extras, férias, 13º. E isso vai expor você, trabalhador, a longas jornadas, remuneração inadequada e demissões sem o pagamento de verbas devidas. Então, precisamos entender que o não cumprimento dessa formalidade, ela traz prejuízos para você. O trabalhador sem carteira assinada não vai significar que você vai estar sem proteção. O importante é você buscar os seus direitos trabalhistas, exigindo aí uma garantia de uma dignidade, de uma segurança e justiça de quem exerce uma atividade independente da formalização feita pelo empregador. Então, se você vive ou já viveu nessa situação
informe-se, procure orientação, reúna provas, busque o máximo de informações possível, porque a informação é o primeiro passo para transformar irregularidade em reconhecimento de direitos. Esse foi o tema da nossa live, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser assistir de novo, vai estar salva no Facebook, vai ser colocada também no Instagram e no YouTube, para você garantir e ficar informado sobre os seus direitos.